Chevrolet Cruze Sport 6, está pensando em comprar esse carro, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai caber no seu orçamento, se vale a pena adquirir e mantê-lo. Então vem comigo que eu vou trazer hoje um vídeo completo sobre todos os custos envolvendo a compra e a manutenção desse carro. Vamos falar aqui de documentação, seguro, depreciação, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. O Cruze Sport 6 aqui em análise é na versão LT com motor 1.8 16 válvulas flex, câmbio manual, ano 2015. E aqui é a versão de entrada, já o pós-facelift. E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2022, começando pela tabela da KBB, que faz referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 56.918. Já a tabela FIPE, R$ 65.294. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E também vai precisar colocar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não tiver essas placas. Em média, aqui na minha região, está em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando a tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 65.827,74. E como que são os custos para você mantê-lo por ano com relação a documentos? Falando aqui primeiro de IPVA, que aqui em Minas é recolhida aproximadamente 4% da tabela FIPE. Só que esse ano, excepcionalmente, será recolhida em relação à tabela FIPE do ano passado, uma medida que o governo estadual está fazendo aí para poder diminuir o custo um pouco aí para o motorista. Então, dessa forma, o IPVA aqui vai ficar em R$ 2.045,76. No seu estado pode ser um valor um pouco diferente, até porque a alíquota em cada estado ela muda também. Então, faça uma consulta aí no Detran do seu estado para ter certeza do valor. Falando agora de taxa de licenciamento, valor também aqui de Minas Gerais está em R$ 135,95. Em vídeos anteriores eu falei que essa taxa ficou congelada em relação ao ano passado, mas atualizando os dados aqui no site do Detran de Minas Gerais, observei que sim, teve um aumento. Então, fazendo a correção, R$ 135,95. Seguro. Considerando aqui uma média de 5% da tabela FIPE, valor que eu costumo cotar aqui para outros vídeos que eu faço no canal, para esse carro vai ficar em R$ 3.264,70. Mas tenha em mente que esse valor pode mudar dependendo da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, dependendo da sua idade e também se você já tem bônus de seguros que você já tenha feito de carros anteriores ou não. Então tenha este número apenas como uma média. Falando agora de depreciação, pegando o preço dele de 3 anos atrás aqui na FIPE, era R$ 52.531. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 4.254,33. Isso em percentual dá 6,52%. Então um carro que sim, teve uma valorização, entre aspas, bem expressiva, mesmo comparado com seus concorrentes. Então, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 1.192,08, o que dá por mês R$ 99,34. Eu diria que um valor até razoável para manter um carro desse porte, mas lembrando que esse carro ele sofreu uma inflação no seu preço por conta de um cenário atípico que estamos vivenciando aí em tempos de pandemia. Escassez de componentes eletrônicos, escassez de veículos novos sendo produzidos, então o preço tende a aumentar. Se isso se estabilizar nos próximos 2, 3 anos e começar a sobrar carros no pátio novamente, pode ser que veremos valores de carros aí caindo. E com o Cruze não vai ser diferente, né? Então fique atento, nos próximos 2, 3 anos pode ser que esse carro venha a ter uma pequena desvalorização no seu preço. E com isso aumentar esse custo anual. Mas vamos falar agora de manutenção preventiva do Cruze. Será que é barato de manter um carro desse? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se tá com a quilometragem adulterada, se já foi batido?
Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui das pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Cobrec com sensor de desgaste vai ficar em R$ 203. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 390. Kit de velas da NGK, as 4 velas, e esse carro usa velas com composto de iridium, vão ficar em R$ 353. Pneus, as medidas são 225, 50, 17. E eu cotei aqui os Michelin Primacy 4, vão ficar em R$ 2.236 os 4 pneus. Lembrando que essa é uma cotação média de preços. Dependendo da marca de pneus e, por exemplo, que você pesquisar para o seu carro, você pode encontrar valores até melhores. Então faça uma boa pesquisa antes de fazer a sua compra. Óleo de motor. A especificação da GM aqui é 5W30. E esse motor Ecotec 1.8 pega 4,5 litros com a troca do filtro. Então cotei aqui 5 litros de um Acedelco Dexus 1 com API SN. Os 4 litros vão ficar em R$ 270. Correia de acessórios da Gates, sem um tensor, só a correia, R$ 100. Kit de correia dentada, que para esse carro aqui ainda utiliza correia dentada, porém é uma correia de longa duração. No manual do proprietário é especificado que você deve trocar essa correia a cada 9 anos ou 90 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Então, mesmo que funcione com correia dentada, dependendo da quilometragem que você comprar um carro desse, você vai ficar um bom tempo sem precisar se preocupar com essa manutenção. E esse kit também da Gates, ele é composto pela correia, mais um tensor e um rolamento guia. Vai ficar em R$ 870. É um kit mais caro, mas você não vai fazer aquela troca ali geralmente a cada 30, 40 mil quilômetros. O espaço de troca é bem maior. Então, no final das contas, fica praticamente o mesmo valor de um kit de correia dentada convencional. Parte de filtros agora, todos da MAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 53. Filtro de óleo, R$ 45. Filtro de combustível, R$ 22. E o filtro do ar-condicionado, R$ 35. Kit de amortecedores, os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, R$ 1.559. E aqui não estão inclusos os coxins, batentes, coifas, nada disso. Só os amortecedores. Valor que eu diria até razoável, considerando o porte desse carro. E esse carro que estamos falando aqui, ele tem transmissão manual, então não vamos falar aqui de troca de fluido de transmissão. Então, somando a cesta de peças do Cruze, vai ficar em R$ 6.136. Eu diria um custo até alto, comparado com seus principais concorrentes. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo o abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor flex, mas a gasolina aqui na minha região está mais vantajosa proporcionalmente ao etanol. Está em média R$ 7,19 o litro e o tanque desse carro é de 60 litros. Então você vai gastar R$ 431,40 para enchê-lo. E como que é o consumo? Dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 6,8 no etanol e 9 na gasolina. Já na estrada, 9,9 no etanol e 12,9 na gasolina. Com câmbio manual, ele tem um consumo ligeiramente melhor do que o automático. Agora falando de autonomia, ainda em dados de ficha técnica. Na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 408 km, com gasolina 540. Já na estrada, com etanol, 594 km, com gasolina 774. Tanque de 60 litros proporciona uma autonomia bem razoável. E como vem equipado esse Cruze Sport 6 nessa versão de entrada LT? De série ele já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, retrovisor fotocrômico, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, DRLs que vieram nessa versão já com facelift e o Isofix. E ainda como opcionais dava para equipar esse carro com limpadores, estacionamento automático e bancos de couro.
E no sistema de som, ele é de CD com entrada USB, conexão Bluetooth e comandos no volante. Eu diria muito bem equipado, falando aí de versão de entrada, e até mesmo comparado com alguns de seus concorrentes, ele dá show em equipamentos. Mas vamos falar agora de parte mecânica. Motor Ecotec N18XFF, bem utilizado aí pelo Cruze e pela Tracker também, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, como já disse, variador de fase nos dois comandos, muito bom, ajuda esse carro a ter uma resposta melhor em baixos giros também, e também equipado com tuchos hidráulicos. Isso tudo para gerar 140 cavalos na gasolina e 144 no etanol, de torque 17,8 kg na gasolina e 18,9 no etanol. Para esse carro pesado de 1.398 kg, a relação de peso-potência ainda ficou em 9,7 kg por cavalo. Tem um desempenho ali na média para os seus concorrentes, nada de muito esplêndido. O peso desse carro aqui atrapalha muito as retomadas de velocidade, mas ainda assim você consegue boas respostas com esse carro, principalmente com o câmbio manual, né? O M32 de 6 marchas, que nas marchas mais inferiores, né, terceira, quarta, quinta, você tem mais torque, você tem as marchas um pouco mais reduzidas para te dar mais resposta, e uma sexta um pouco mais alongada para priorizar um pouco o consumo de combustível quando você estiver em velocidades de cruzeiro. Porta-malas bom, de 402 litros, hatch médio, tudo certo por aí. Suspensão McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, configuração mais simples. Sistema de freios, disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E a direção já é elétrica, então ela rouba menos potência do motor. Ela tem assistência variável, então proporciona mais conforto na cidade e mais segurança na estrada. Como pontos positivos desse carro aqui, dá para destacar robustez mecânica e tecnologia empregada nesse motor. Um motor bem eficiente, gera bons números de desempenho, como já mencionei aqui. E é um motor, sim, bem resistente e confiável. Tem aquele probleminha clássico ali de rompimento do diafragma, costuma ali vazar óleo e você precisa trocar essa peça, um pouquinho enjoada de trocar, mas no mais não tem grandes relatos de problemas crônicos nesse motor. É claro, a manutenção corretiva aqui não vai ser igual de um motor lá GM Família 1, Família 2. As peças aqui são mais caras um pouco. Também como pontos positivos dá para destacar a lista de equipamentos muito boa. Estabilidade na estrada, esse carro tem um bom comportamento dinâmico, centro de gravidade mais baixo, proporciona mais segurança, mais confiança ao fazer curvas. E é um carro que foi bem avaliado pelo Latte NCAP de sua época. Ele recebeu 4 estrelas para adulto e 3 para crianças. Não é uma avaliação excelente, mas está na média. Ele tem bons equipamentos de segurança ativa e passiva aqui, olha, como 4 airbags mais ABS. Ele conta com controle de tração e estabilidade já de série, Isofix para criança, que é muito bem-vindo num carro desse, então muito bom. Agora, como pontos de atenção, podemos falar aqui do câmbio automático, né? Se você comprar um carro desse com câmbio automático, fique atento, porque ele tem um problema crônico ali numa mola lá dentro, lá uma mola prato, que ela é frágil, quebra com facilidade, e se precisar trocar, ela é bem cara. A mão de obra para abrir esse câmbio e fazer essa substituição também vai ser cara. Então, por isso recomendo aqui que você pegue um carro desse com câmbio manual para evitar maiores problemas e aí de quebra até mesmo melhorar um pouquinho aí no consumo. E como você sabe que essa mola está começando a dar problema, dá para tentar fazer um diagnóstico ali quando você estiver olhando um carro desse para comprar. Você vai dar uma volta nele, né, com o câmbio no D e prestar atenção se não está dando ali trancos ao trocar de marchas, nada disso, porque se estiver ocorrendo já é um bom indício de que esse câmbio vai precisar passar por uma manutenção pesada bem em breve. Outro detalhe também é que esse carro ele tem faróis de parábola simples, né, foco simples, então a iluminação não é tão boa quanto outros similares aí de foco duplo. É um carro que tem pouca altura do solo, então fique atento ali em lombadas, em rampas de garagem, em estacionamentos, em ruas mal pavimentadas, em estradas também ali de terra, pode raspar com mais facilidade. E esse carro também geralmente tem um seguro um pouco mais elevado. Falei lá daquele valor médio, né, lá no início do vídeo, porém geralmente é um carro que tem peças externas ali mais caras do que alguns concorrentes, então o seguro pode ficar acima dos 5% da tabela FIPE. Mas e você, compraria um Cruze Sport 6? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião.
E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato aí, ó, fazendo um raio-x completo aqui daquele carro que você está pensando em comprar, uma análise detalhada aqui dos custos para você adquirir e manter um carro desse e te ajudar da melhor forma a escolher o próximo carro para sua garagem. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.